Olá, estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos continuar aquilo que temos tratado nesses últimos dias, nessas últimas aulas. Lembrando que nós estamos falando da relação entre a realidade e a ficção, entre as aparências e o que de fato se pode constatar da realidade. Então lembra que nós estamos trazendo desde o início do nosso bimestre essas concepções e hoje nós vamos então finalizar esse processo, não é? Falando sobre os diversos modos de existir ou a existência de várias coisas do universo. Então a gente sabe que todos vivemos em um universo plural, diversificado, com milhares de seres, cores, texturas, coisas diferentes. Mas uma pergunta que a gente precisa fazer nesse momento é: será que eu consigo realmente provar que as coisas existem? Como eu posso atestar que as coisas são do jeito que elas são? E trazendo para cada um de nós, será que eu consigo provar a minha existência? Se alguém chegasse para você e dissesse assim: prova que você existe, que tipo de pensamento você traria à tona para tentar provar a sua própria existência? Você pegaria um espelho e mostraria a sua imagem nesse espelho para dizer: olha como eu existo, aqui está a minha imagem. Olha como eu sou uma pessoa real, de carne e osso. Será que isso seria suficiente para descrever ou para provar que nós somos o que dizemos que somos? São essas perguntas que precisamos fazer nesse exato momento. Nós também precisamos constatar que o fato da existência ser cheia de seres e de cores e de coisas diferentes, cada ser humano enxerga a realidade ao seu próprio modo, da sua própria forma. De tal maneira que cada um conhece o mundo de forma parcial. Sempre há algo novo para se conhecer. Eu não conheço todos os animais, eu não contemplei todos os animais da Terra, por exemplo. Eu não visitei todos os lugares. Eu não lidei com todos os tipos de pessoa, com todos os tipos de problemas. Isso faz parte de um universo muito grande, que eu levaria muito mais do que uma vida para dar conta de toda essa realidade. Eu não estudei todos os assuntos, eu não tenho todos os conhecimentos do mundo, eu não ouvi todos os sábios da terra. Então cada ser humano conhece uma parte da realidade. E é interessante essa ideia de que cada ser humano conhece uma parte da realidade, porque isso significa que todos nós temos um universo de coisas desconhecidas para desbravar, para nos aventurarmos, para aprendermos, para crescermos. Por isso aquela máxima de que só sei que nada sei, vale para cada um de nós. Porque eu não posso me aproximar da vida, da terra, da natureza, achando que eu tenho todos os conhecimentos que eu preciso ter. Pelo contrário, eu preciso ter o desejo de conhecer cada vez mais, ter a curiosidade de entender como é que as coisas funcionam e aprender a observar as existências. Ou seja, pensar sobre aquilo que eu desconheço é extremamente importante. Quais são as coisas que estão no meu ponto cego? Quais são as coisas que eu ainda não visitei, que eu ainda não percebi? Quais são as percepções que ainda me faltam, os sentimentos que ainda me faltam? Não pense você que uma pessoa de 80 anos, 90 anos não precisa fazer essa pergunta, porque supostamente com 80 anos você tem um grande conhecimento e uma grande vivência. Não, até mesmo pessoas idosas precisam fazer esse tipo de pergunta, porque há mais para se conhecer, para se vivenciar. Há sempre algo a mais para se desbravar. Então veja só,
Essas questões que eu estou tratando, elas são desafiadoras e podem se tornar ainda mais difíceis de ser respondidas quando a gente observa que há diferentes modos de existir. Você já pensou, por exemplo, se uma ideia existe, uma ideia, será que ela existe da mesma forma como uma borboleta, um papagaio, um museu, uma pessoa, um nome e assim por diante? Ou seja, como que a gente conseguiria provar que uma ideia é real? Será que existe uma forma de provar que cada ente diferente existe de uma forma diferente? Ou seja, o mesmo jeito de provar a existência desse celular é da mesma maneira como se eu quisesse provar a existência desse pincel? Ou para cada indivíduo diferente eu teria que propor uma experiência diferente para provar a realidade e a existência desses entes? Pense nisso. Agora, veja só. Você consegue provar que uma ficção é uma realidade? Há pessoas que têm determinados tipos de doença que elas enxergam coisas que ninguém enxerga. Pessoas, por exemplo, com esquizofrenia, é como se a mente delas as tapeasse, brincasse com elas. É como se a mente trouxesse seres que não são reais para 99,9% do mundo, mas para a pessoa que tem a experiência, aquilo é uma realidade, aquilo é um fato. Pense sobre essas coisas. Quando a ficção se transforma em um pensamento concreto, real, será que aquilo não se tornou uma realidade, pelo menos para aquele que o pensa? É dessas coisas que a apostila nos traz a reflexão, e os filósofos também pensaram e ainda pensam. Isso tem a ver com o porquê da nossa existência, isso tem a ver com a explicação do universo, isso tem a ver com a nossa relação entre a ficção e a realidade. Por exemplo, na página 20 da sua apostila, nós temos um quadrinho aqui embaixo, verde, que ele diz o seguinte: hora de filosofar. Para refletir sobre a existência, considere os itens a seguir e circule os que correspondem a algo que você julga que existe. Por exemplo, unicórnio. Para você é uma realidade ou é uma ficção? Você conseguiria provar a existência de um unicórnio de alguma forma? Como seria essa forma? E o que falarmos dos extraterrestres? Você acredita que eles existem? Que são uma realidade factual? Ou que eles são fruto da imaginação humana? Fruto de uma má interpretação de certos sinais? Você acha que há evidências claras que nos dão base para acreditar na existência de seres que não nasceram nesse planeta Terra? Existe vida inteligente fora da Terra? Para você, como você julga isso? A sombra é algo que existe? Ou é apenas a ausência de algo que existe? Tem algumas pessoas que podem dizer assim: não, a escuridão não existe. A escuridão é apenas a ausência de luz. A sombra poderia ter essa mesma argumentação. Não existe uma sombra. A sombra é apenas a falta da incidência da luz. Porque quando a luz chega, a sombra se esvai. O que você pensa sobre isso? Ou o fato de que o ambiente em que a luz não toca ficar escuro, pelo menos aos nossos olhos, isso demonstra a existência desse algo que é a sombra. Um sonho. Para você o sonho existe? Ele é uma ficção? Ele é uma realidade? Ele é parte ficção e parte realidade? Como você enxerga isso? Como você definiria o sonho? O número.
O número é um jeito de contar as coisas, mas o número existe? A gente poderia provar a existência do número? Como seria isso? E o que falar da relação de tempo que os seres humanos convivem o tempo inteiro? Passado, por exemplo. O passado é uma realidade? Ou o passado é apenas uma projeção mental que não existe de fato? E o futuro? O futuro existe? Vai existir? Quando ele existirá? Se ele existe? O presente existe? A relação entre passado, presente e futuro? Como se dá isso quando a gente fala de existência? É possível provar isso? É possível constatar isso de alguma forma? Outra coisa que a apostila vai trazer aqui: existe algo que não possa ser representado por palavras? Por exemplo, existe alguma experiência tão profunda e tão complexa ao ponto do vocabulário ser insuficiente para descrever isso com palavras? Você já viveu experiências assim? De dizer assim: diante dessa situação eu fiquei sem palavras. Será que existe algo que não se possa descrever com palavras? Será que alguém já viveu uma experiência parecida com essa, que o deixou absolutamente perplexo, boquiaberto? Por exemplo, vamos falar do amor. Muitos cantores falam acerca do amor, muitos poetas já escreveram sobre o assunto. Muitas novelas retratam situações e experiências de amor. Mas amar de verdade é uma realidade para aquele que apenas assiste pessoas que amam? Ou o amor só existe quando alguém prova, experimenta? O amor é uma existência no universo? Ou ele é apenas uma construção cultural? São pensamentos que a gente tem que exercitar. Será que existe alguma coisa que não tenha nome? Alguma coisa no universo que a gente não inventou um nome para aquele negócio? Será que existem nomes que a gente já inventou, mas que não representam nada no universo? Um nome, uma palavra, alguma verbalização que representa algo que não existe. Será que existem problemas sem solução? Ou será que existe uma pergunta que não tenha uma resposta? Veja, olha o exercício filosófico que nós estamos fazendo hoje. É o exercício de pensar a existência das coisas. Pensar a existência das coisas. E como provar que isso é algo de fato e de verdade. Bom, teve um filósofo que morreu recentemente, né? Morreu em 1980, um filósofo do século XX chamado Jean-Paul Sartre, considerado o pai do existencialismo, que ele pensou acerca da existência das coisas e das pessoas. E para Jean-Paul Sartre, a existência das coisas é diferente da existência das pessoas. Porque a existência das coisas, ela na verdade acontece de uma forma diferente. Para ele, as coisas são pensadas e planejadas antes da sua criação. Para Sartre, as coisas são pensadas e planejadas antes de sua criação. Então, alguém criou essa lente para tirar fotografias e, ao pensar, se propôs a fabricá-la. Então, ela foi pensada, planejada antes de ser criada. Mas para Sartre, nós seres humanos somos diferentes, porque nós viemos a existir e somente depois de nascer é que fomos
fazendo planos e transformando a nossa existência a partir das decisões que a gente toma. Então, para ele é diferente. Nós passamos a existir para depois planejar e agir, tomando decisões e atuando sobre a sociedade, sobre a natureza. Já as coisas não, elas foram planejadas antes, elas foram elaboradas antes, elas foram desenhadas antes para depois passarem a existir. Você concorda com esse pensamento? Você concorda que há essa diferença da existência das coisas e da existência das pessoas? É como se as coisas primeiro fossem uma ideia para depois se tornarem uma coisa. E os seres humanos são diferentes porque eles primeiro se tornam seres humanos para depois se tornarem ideias, pensamentos, imaginação e por fim ação. É isso que você vai responder aqui na página 21, nesse espacinho que você tem aqui, ó, tá vendo? De algumas linhas. Você concorda com as ideias de Jean-Paul Sartre? Coloque aqui a sua opinião. Uma outra coisa que dá para a gente pensar também é na variação da nossa existência. Porque nós não somos a mesma pessoa o tempo inteiro. Se você pegar o que você era desde quando você nasceu até o dia de hoje, muitas transformações foram acontecendo ao longo desse tempo. E essas transformações não se deram apenas na questão física. Você passou a ter músculos, a ter os seus membros desenvolvidos, você passou a ter uma capacidade mental muito mais apurada, muito mais madura, você passou a desenvolver a sua fala, a sua linguagem, a sua expressão corporal de uma maneira cada vez mais a contribuir para a sua comunicação com as pessoas, quer dizer, houve uma transformação no seu corpo, nas suas faculdades, mas houve também uma transformação no seu pensamento. Você pensa hoje da mesma forma como você pensava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás? E será que essas transformações da sua existência pararam por aí? Você não vai mais mudar em absolutamente nada? Ou será que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você estará com uma outra cabeça, um outro tipo de pensamento, e você vai desenvolver a sua maneira de pensar ao longo do tempo? Converse sobre isso com seu pai, com a sua mãe, que talvez não, que possuem muito mais idade que você. Pergunte para eles: pai, mãe, vocês conseguem perceber as transformações que ocorreram com vocês ao longo da vida? Converse com seu avô, com a sua avó, ou com um idoso, caso eles já tenham falecido. Converse com um idoso sobre as transformações que ele sofreu ao longo da vida. Se eu perguntasse para você, como você se imagina daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Pega um aplicativo daqueles que você tira uma foto de si mesmo e de repente mostra o seu rosto como se você fosse um velhinho. Brinque com isso um pouquinho e tente se imaginar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Como você estará? Que faculdade você estará cursando? Você estará com alguém? Não estará com alguém? O seu pensamento em relação ao seu pai, sua mãe será o mesmo? A sua relação com os estudos será a mesma? Que tipo de habilidades você pensa em adquirir ao longo da sua vida? Uma habilidade musical, uma habilidade artística, uma habilidade empresarial, de empreendedorismo, habilidade de leitura. O que você pensa em desenvolver na sua própria personalidade? Que algo que você ainda não faz, você quer fazer. Você tem dificuldade de falar em público e quer adquirir essa capacidade? Você tem dificuldade de se expressar e você quer ganhar um vocabulário que te dê mais condições? Você quer escrever melhor, ter uma melhor redação? Qual é o tipo de transformação que você acha que ainda vai ser gerado em você ao longo dos anos? Produza então no caderno um texto sobre sua própria existência. Eu quero que vocês façam esses exercícios para mim até a próxima aula na semana que vem. Eu quero que vocês
trabalhem-se a hora de filosofar aqui, que é essa parte verde da página 19, a página 20, perdão. Quero que vocês preencham essa parte aqui para eu saber se vocês concordam ou não com o Jean-Paul Sartre. E eu quero que vocês escrevam no caderno como é ser você. Quais são as coisas boas e ruins de ser você? Quais são as coisas que te delimitam, que te identificam como ser humano? Eu quero que você prove para mim que você existe. E ao provar que você existe, eu quero que você descreva essa existência. Como é a sua relação com seu pai, com sua mãe? Como é a sua relação consigo mesmo? Como é essa relação que você tem com seus colegas de classe, com seus colegas de bairro, com seus amigos, seja onde for que você os encontre? Tudo bem? É bem fácil os nossos exercícios? E eu desejo que você aprimore ainda mais a sua capacidade de filosofar, interpretar e pensar sobre a sua própria existência. Tudo bem? Não é para me entregar isso nesse exato momento. Façam esses exercícios, guardem aí com vocês. No momento oportuno eu vou dizer para vocês como é que eu vou ler, corrigir e avaliar tudo isso que vocês estão fazendo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários desse vídeo, aqui no YouTube mesmo, ou pode me procurar pelo próprio WhatsApp, eu terei a maior alegria em te ajudar com as suas dúvidas. Tá bom, queridos? Bons estudos, boa semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.